Ei, fala Galo, como vocês estão? Quartou e eu vou te dizer o seguinte: quem será a grande contratação que o Vitor falou? E vou também falar sobre Pedro Cobra. Antes disso, você vai deixar sua curtida, seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações e tudo que faça o canal crescer. Inscreva-se também lá como membro do Fala Galo. Isso ajuda um canal independente, cara, a ser independente e falar as coisas que são necessárias, boas, quando às vezes necessárias do ponto de vista de falar, fazer uma cobrança, tudo em função do bem do Atlético. Vamos lá. Brevemente dizer sobre esse alinhamento de expectativas. Quando o Vitor vai para uma entrevista e fala que vai fazer contratações que sejam importantes, que vão preencher os espaços vazios, muitas vezes, e aí eu quero de vocês, nesses bastidores do que a gente fala, porque muita coisa não é da entrevista lá, muita coisa é de coletas, mas mais importante que isso é entender que muitas vezes o que entra no nosso ouvido é uma coisa e o que a gente espera na nossa áurea é outra. E aí às vezes a gente faz a decodificação e coloca o que a gente ouviu e quer colocar na expectativa que a gente tem. Nesse momento, claramente, o Atlético está em negociação, finalizando negociação com o Júnior Santos, que pode ser jogador do Atlético. A gente informou, inclusive, as condições. Depois você vai lá no Fala Galo, vai lá em todas as redes, Instagram, Twitter, enfim. E aí a galera, muita gente fala, tá criticando o Júnior Santos. Mas não tá criticando o Júnior Santos por causa do Júnior Santos. E eu explico. Não tá criticando o Coelho porque ele é mau jogador. E eu explico. Na verdade, o atleticano criou uma situação, nesse momento, de que o que ele quer ouvir é que tá vindo o Bruno Henrique. O que as pessoas gostariam que eu fizesse agora nesse vídeo é falar que tá vindo o Bruno Henrique. Pô, mas você tá falando então que não vem? Não, cara, não tô falando nada disso. Inclusive eu tenho apurado sobre isso há um tempão. Caladinhamente. Por que caladinhamente? Porque, cara, eu prezo muito por uma coisa que mamãe me deu, que é o nome. Então, se eu perco o nome, às vezes a gente erra. Tem um índice muito baixo de erros, né? Mas erra, cara, a gente é humano. Então a gente vai errar. Mas imagina errar sabendo que você vai errar. Então, a questão do Bruno Henrique já foi pontuada aqui. Tem que fazer uma engenharia financeira muito grande para trazê-lo. Mas aí eu falar que está acontecendo ou que não está acontecendo é também uma leviandade. Eu entrei em contato há semanas e continuo em contato com gente ligada ao atleta e elas vão saindo. Elas saem dos questionamentos. Elas não falam que sim nem que não. Então tem coisa, tem tentativa, tem sonho. A questão do Bruno Henrique tem sonho. Tem alguma coisa de alguém do Atlético tentando? Tem. Só que é muito complexo eu vir aqui, e é uma questão de perfil, e eu ficar alimentando uma coisa dessa, cara, porque eu sei que a hora que eu publico alguma coisa, graças a Deus, graças ao bom Deus, a hora que eu publico alguma coisa, as pessoas, em 90% dos casos, graças a Deus, e eu agradeço muito a isso, ao Fala Galo, elas acreditam. Então, cara, quando não falam nada é porque eu não tenho segurança para dizer. Mas o que eu posso dizer de uma forma muito leal é que eu tenho conversado com pessoas dele e que desconversam, o que é estranhíssimo, já recebi informações que vêm, de mensagens que vêm, daquela leitura única que as pessoas às vezes têm medo, mostrando que há alguma coisa, mas até agora eu não consegui ter uma base que me desse segurança para publicar algo que fosse o que eu sei que vocês querem ouvir sobre o Bruno Henrique. Porque eu não tenho essa certeza. Há uma tentativa de alguma parte? Mas não dá para ter, até o presente momento, e eu atualizo isso o tempo todo, algo que seja publicável no nível de informação
na qualidade de informação que a gente quer dar. Tá? Mas eu sei que a torcida quer ouvir que o que o Vitor falou de um nome importante para a torcida é o Bruno Henrique. E no máximo, se não for o Bruno Henrique neste momento, seria o Soteldo. É o que a gente tem percebido. A torcida quer ouvir isso. Principalmente sobre o Bruno Henrique. Mas a gente está apurando. Há alguma coisa estranha? Há uma tentativa? Mas como é que em que pé que tá? Todo mundo está saindo fora, bicho. Até porque, quando é uma coisa grande, as pessoas também, elas sabem que é difícil fazer. Então, como é difícil fazer, então é complexo você conseguir apurar, que está sendo difícil, mas é complexo também acreditar. Então, você tem que ter muito fundo, muita base verdadeira para fazer isso. Então, e aí, para fechar esse papo, queria dizer o seguinte. A gente está apurando e pessoal dele, do Bruno Henrique, staff do Bruno Henrique, desconversa. Eu já fui pesado em uma das situações, falei assim, mas então fala que não tem nada. Se não tiver nada, fala que não tem nada. E a pessoa não falou. Então, tem um trem. Mineiramente falando, tem um trem aí. Tem uma tentativa. Vai dar certo? O que você acha que é a dificuldade? A dificuldade é salário. E a dificuldade é o Flamengo, historicamente, que tem uma questão do Bruno Henrique ser ídolo lá. Ponto. E aí, só para fechar isso, o desejo de você querer o Bruno Henrique não nos dá, honestamente falando, o direito de dizer que o Júnior Santos, cara, jogador utilíssimo do Botafogo, fez gol em final de Libertadores, foi o que carregou o Botafogo a ser classificado na primeira fase, seja um ruim jogador. Isso não quer dizer que o Coelho, e não estou falando pelo gol que ele fez no Atlético, não seja um bom jogador para poder estar compondo o elenco do Atlético e ser mais uma opção de pontas no elenco. É um bom jogador, tem 24 anos, mas não é o que torcida quer ouvir como o nome importante que vai fechar. E isso eu entendo muito bem. Mas uma coisa é diferente da outra. A análise de desejar alguém não pode desqualificar os outros que são bons atletas, que nesse momento a gente tem que dizer, o Júnior Santos é um bom jogador, cara. Né? E para fechar, rapidinho, Pedro Cobra. Que goleiro! O Atlético foi eliminado na Copinha, mas foi uma Copinha assim, de aprendizado, porque a base é para revelar, e a base foi lá com um time sub-17, com a média de 17 anos de idade, a segunda menor do torneio, e apresentou bons nomes. Foi eliminado pelo Guarani ontem, e nessa época é científico. 2 anos ainda faz muita diferença, do 17 para o 19, 20 anos, cara. Pedro Cobra, goleiraço, maduro, já tem maturidade de goleiro que vai dar o que falar. Então, meu destaque fica para Pedro Cobra como um dos possíveis grandes talentos que o Atlético terá debaixo das suas metas. E por fim, se te faz bem, vem, e se te faz mal, tchau.